2023. 8 de abril de 2023. 8 de abril de 2023. Gestão Vitor Pereira. Lembro que a gente falou bastante disso naquele dia, de uma certa indisciplina do Gabigol e tal. Ninguém entendeu direito por que ele fez aquilo. Né? Foi mesmo, né? E foi mesmo. Foi mesmo. Claro que sim. Claro Foi que sim. responsável. Foi, Claro, foi. Claro. Tava num momento meio estranho ali o Flamengo naquela O ocasião. Flamengo tinha vencido o Fluminense por 2-0 no primeiro jogo. Véspera do segundo jogo que acabou foi perdendo. na né? véspera do segundo jogo, Tá, exatamente. né? Bom, e resumindo, o Gabigol, só para explicar para as pessoas, o Gabigol não foi pego no antidoping, tá? Não foi isso que aconteceu. Ele dificultou a atuação de agentes antidoping e esses testes... Omissão, né? Esses testes surpresa, eles são feitos no esporte mundial. Exato. É uma ordem. Alguém pode bater é uma ordem da vaga. alguém pode bater na porta lá do sei lá, diz um tenista aí qualquer. Não, do Federer. Alcaraz. Do Alcaraz. À noite, de madrugada, É. 4 da manhã, faz xixi aqui e tal. E o cara é obrigado, né? E o Gabigol não fez isso. É isso, né, Bernardo? E aí foi julgado ontem. Ele foi condenado por tentativa de Obstrução. fraude, né, no exame antidoping. Cara, assim, a gente vai dar informações aqui sobre o que vai Eu acho acontecer. tão sério quanto estar dopado, na minha visão. Assim, porque- ele pegou a pena mínima, vale lembrar. Muita gente falou assim, De 2 é anos, a pena né? rigorosa. É a pena mínima, poderia ser de 4 anos e ela pode ser de 4 anos. Ele pegou de 2, né? Ele pegou de 2. Mas é retroativo. Sim. É retroativo, exatamente. Por que retroativo? Eu conversei ontem longamente com uma advogada especializada em direito esportivo, a Fernanda Soares, e ela me falou, é retroativo porque a justiça demorou e a própria justiça julga que demorou para fazer o julgamento, por isso ele é retroativo, não é por culpa do jogador. Tá? Então, por isso é que... Demorou para ser julgado por culpa da justiça. Exatamente, por culpa da justiça. Podia ter julgado no dia O trâmite seguinte. Foi lento, É. tá? A questão é, o Flamengo, se quiser, pode parar de pagar o salário do Gabigol hoje. Pode parar. Não vai fazer isso, mas pode. O Flamengo, o contrato do Gabigol vence no final deste ano. Ele parou de pagar o Guerreiro? Não me lembro, Facincani. O Flamengo o contrato acaba no final desse ano. O contrato é congelado e aí volta a vigorar a partir de abril do ano que vem. Do dia 8 de abril do ano que vem. Ou seja, o Gabigol pode deixar o Flamengo só em janeiro de 2026. Tá? É só fazer a conta. Caso ele cumpra a suspensão. Agora, o que cabe? Cabe recurso apenas na Corte Arbitral do Esporte, o Tribunal Arbitral do Só Esporte. fora do Brasil Só cabe fora recurso? do Brasil. No em Brasil Zurique, estão né? esgotando. Na Suíça. E por que não cabe recurso no Brasil? Porque foi a instância máxima e nesse caso do Tribunal Antidopagem não foi o STJD, não existe a possibilidade de recurso. Não cabe No recurso. Brasil. Tem um tribunal específico. Fora do Brasil. É só. pesado. Eu acho que isso complica a situação do Gabigol. Muito. Microfone. Muito. Eu acho que a situação dele é muito complicada. Agora, os advogados do Flamengo têm que agilizar esse Recurso. processo na Suíça. No TAS ou CAS. CAS, CAS, né? né? Corte Arbitral Do Esporte. Eu tenho que agilizar isso para saber exatamente o que vai acontecer. Ou consegue uma liminar para liberar o jogador, ou define já o caso de uma vez. Entendeu? Porque é possível esse recurso. Né? Então é nisso que o Flamengo se apega, nesse recurso. Mas, Sormani, as questões de doping internacionalmente, elas são muito... Há um fortíssimo rigor e moralismo 4 anos. até, porque qualquer situação dessa, ela é utilizada como exemplo para atletas do mundo inteiro. Sim. Eu acho que isso complica muito a situação do Gabigol. Eu acho que nós não vamos ver o Gabigol jogando do até Guerreiro, abril. O Flavinho. O Guerreiro até hoje teve um doping muito mal explicado, né? Se foi um doping, digamos assim, doloso, com consentimento de que estava fazendo alguma coisa errada, se foi alguma coisa acidental, né? Eu até brinquei ontem na minha live que... No fim, o que deu aqui? O Guerreiro... Ele conseguiu eliminar primeiro e depois ele foi absolvido. Exato. No CAS. Mas ele demorou 8 meses. 8 meses, caso E ele ficou se parado tramita... aqueles 8 meses? Ficou sem treinar no Flamengo e tal. É verdade, ele não podia nem entrar no Flamengo. O Gabigol não pode. Também não pode. O Gabigol, por exemplo, se ele pegar 8 meses de tramitação de um processo, ele está fora de uma hipotética final da Libertadores. Porque mesmo que ele volte a tempo, ele não pode ser inscrito na competição. Certo. E a Libertadores não permite inscrição para decisão. Então ele não pode. E ele não pode, obviamente, ser inscrito suspenso. Exato, não pode. Né? O nome dele não pode configurar na Conmebol. Então, enfim, é uma situação bastante delicada. Agora, eu falava ontem... na própria minha live, né, que eu brinquei assim, existem 3 tipos de punição por doping, Flavinho.
O doping acidental, que é, sei lá, esses caras, sei lá, o cara... Tomou um remédio. Charicoca, como Sim. foi o do Zete, aquela história toda. O doping doloso, que é o cara que se aplica substância proibida, usa droga, etc. E o doping e a punição idiota, que o Gabigol é pioneiro. Pra mim, é a punição mais estúpida, mais idiota da história do futebol. De verdade. Então... Porque não faz, até agora não faz o menor sentido pra mim um cara chegar num dia de um exame em que é obrigatório, não é do futebol, é uma obrigação do esporte, é acima da FIFA, é acima de qualquer esfera. O doping tá bobear acima do COI, né? A questão como a UADA leva hoje os processos de antidopagem. E o cara simplesmente fazer um mimimi danado pra fazer um raio de um xixi. Tá bom, não tô com vontade. Beleza, vai bebendo água. Os caras têm processo ali, o cara espera. Ninguém vai morrer porque você vai perder uma manhã de treino. É muito demorado, né? É muito demorado o processo. Então, geralmente o pessoal de antidoping é o último a sair do campo. Claro, eles sabem porque eles sabem. Os caras um processo demorado, não é um processo. Então o jogador, quando é sorteado, fala, meu Deus, eu vou ter que ficar aqui muito tempo. Sim, mas o cara vai tomando água, enfim, mas sei lá, e outra, uma manhã de treino que o cara possa perder por causa do doping, não vai matar ninguém, pelo contrário. Porque a explicação foi dada, ontem eu li o Caio Ribeiro, desculpa, Caio, assim, pô, te respeito, mas eu não consigo, na minha visão, não dá pra entender. Ele já estava fazendo pré-treino, então demoraria 2 horas para baixar o metabolismo do corpo, para ter um exame muito mais limpo, etc, etc. Eu não compro essa ideia. Até porque os outros atletas que foram chamados a fazer, fizeram. Não, era só ele. Era só ele. Não, mas outros atletas... Teve outros também. Eu acho que não, hein? Teve outros. Foram 8 jogadores que foram sorteados nesse dia. Os outros fizeram. Agora, esse exemplo que você falou, são 3 casos, né? Eu lembrei de 3 aqui logo de cara, Zé Sérgio. O Zé Sérgio, que foi um acidente. O Naldecon, que é justamente para descongestionar também quer dizer, foi um negócio, uma punição pesada para o Zé Sérgio na época. O Zé Sérgio deixou de disputar uma Copa do Mundo. Se você pensar bem, porque ele cai o rendimento dele. E teve, por exemplo, o Ben Johnson. Esse se favoreceu o Ben Johnson, porque o cara tomou um negócio para cavalo. A Florence Griffin. Não, na verdade não foi nem para cavalo. Ele tomou um Stroll. Era um anabolizante que na época era um negócio surreal. Um negócio que era uma... Agora, Bernardo, voltando aí a conversa com a advogada que você teve ontem. Ela... Não sei se ela chegou a dar algum prognóstico do que pode acontecer nesse julgamento. O que vai acontecer agora no CAIS é que o julgamento começa do zero, tá? Eles não vão pegar os autos do processo e rabiscar agora, falar, não, aqui tá certo, aqui tá errado. Não, vai começar do zero. Pode ser um atenuante, pode o fato de a votação ontem ter sido muito apertada. Foi 5-4. Isso pode servir como um atenuante. Mas começa um outro processo e, segundo ela, a justiça esportiva, no caso de recurso ao CAIS, é mais célere do que a justiça comum. Tá? Então isso pode ser julgado... Até porque envolve carreira de atleta. Exatamente, cara, pode ser julgado mais rapidamente. E tem datas? Já tem alguma coisa? Não tem nada. Eu estava dando uma lida aqui, tem muita contradição em todo esse processo, entendeu? Tem muita contradição. Tem gente que diz que o Gabriel chegou às 8, a equipe chegou às 9. Tem gente que diz que não, a equipe já estava lá. Tem um depoimento de uma pessoa que fazia parte da comissão ali, de coleta do material, que disse que viu o Gabriel urinando. Viu. Entendeu? Tem muita contradição. Tanto que o resultado foi apertado, né? Foi 5-4. Precisa ver agora qual vai ser a linha de defesa do Flamengo, né? No CAS. Né? Agora, eu estava lendo aqui agora também, diz que os médicos aquilo que a gente estava falando aqui agora há pouco, ele recebeu a orientação dos médicos do Flamengo para não urinar logo em seguida, por causa do metabolismo. Eu não entendo nada disso aí, entendeu? Que era que ele deveria esperar um pouquinho, entendeu? Mas aí fica uma pergunta, Surmani. Quando há o antidoping... Quando tem um jogo, né? Exatamente. Eu não sei se o doping, se o exame é o mesmo. Eu não sei. Por que o médico falaria isso? Estranho. Ele estaria cobertando alguma coisa, o médico? É estranho. É estranho. Porque tem que falar o Tanuri. Tem que vir a público e explicar. O Flamengo tem de vir a público e falar. Tem. O Flamengo emitiu uma nota ontem, se dizendo surpresa, aquela coisa protocolar, né? Que vai ajudar, vai prestar toda a assessoria jurídica ao jogador, aquela coisa toda. Uma coisa protocolar. Eu tentei contato com pessoas do Flamengo para falar sobre isso, para questionar quais seriam as medidas do clube, se vai suspender contrato, se vai parar de pagar o salário, né? Eu acho que essa é uma questão muito importante e não obtive retorno.
não obtinha. É um caso bem esquisito. A reação aliás, do Gabriel... esse caso é único. Porque ele não está sendo julgado por fraudar o exame. Que é outra coisa. Usar... Ele está sendo julgado por dificultar. Exato. Se comportar de maneira inadequada. Porque o exame que foi feito com ele não constou nada. Não constou nada. Não é doping, é uma atitude. Exatamente. Eles estão... Então, por isso, E no fim, ele coletou o material. Coletou. E não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Então, ele está sendo julgado por isso, pelo comportamento inadequado dele. Eu acho que esse que deve ser o grande atenuante, professor Mani. Porque então, não tem nada, você dá uma multa pro cara. Eu também acho. A não ser que, professor Mani, eu não sei quanto tempo depois ele fez a coleta do material. Dizem que foi à tarde, né? A não ser que alguém consiga explicar ali cientificamente que... Olha, desapareceu. É o seguinte, existem substâncias que num período que depois de 3, 4 horas elas desaparecem do organismo. E aí, meu amigo, você está em Mas não tem nenhum depoimento nesse sentido, entendeu? Não tem nenhum. Dizendo assim, olha, ele fugiu para fazer só de tarde, porque à tarde ele não iria encontrar nada, nenhum traço na urina dele. Não tem nenhum. Que nem o exame não apontou nada. Então, o Gabriel não estava tomando nenhum tipo de medicação. Mas era um período em que ele estava já tentando tratar a lesão da perna, né? Então, e a lesão, ele sofreu a lesão no Mundial, né? Então, né? É um período próximo. Em fevereiro. Então, se não tem nada, então ou ele já estava naquele momento curado. Dá a impressão que tinha um compromisso, falar, eu tenho que sair rápido do Sabe o que eu não acho? dá impressão. Eu acho. Marra, né? Isso. Marra. É isso. Ele é uma mala. Ele é uma mala. Eu sou o Gabriel, vou fazer essa porra, esse exame a hora que eu quiser. É isso que aconteceu. O Júlio Ribeiro deixou um superchat pra gente aqui, justamente falando disso. Bom, vocês viram aí a opinião de cada um. É complicado a situação do Gabigol.